Você já passou por Belo Horizonte? Já veio pra cá comer uns pão de queijo ou não? Já passei. Aliás, uma coisa que eu gosto muito quando eu vou para Minas Gerais é sempre café da manhã dos hotéis, né? Porque sempre tem um pãozinho de queijo. Eu acho que um pão de queijo deveria ser uma coisa obrigatória em Ó, todo café da manhã no Brasil. Outro dia eu fui num hotel lá do Sul, não tinha, fiquei bravo que não tinha o pão de queijo lá. Mas Minas é sempre muito bom, adoro Minas Gerais. Um lugar. Aliás, já ó, falei isso, não é porque eu tô aqui com vocês, não, mas já falei em vários podcasts. É um estado que, se eu não morasse em São Paulo, gostaria muito de morar em Minas Gerais. ó, que legal, cara. E quando você passar por aqui de novo, tá convidadíssimo a estar aqui na mesa com a gente, cara. Vai ser uma honra com você aqui pessoalmente. A gente vai comer um pão de queijo também, pode ter certeza. Obrigado, agradeço o convite. A última vez que eu tive aí, eu tive em Araguari. Não sei se vocês conhecem, deu uma passada em Conhecemos. Araguari. Isso. E tive em Timóteo também, da penúltima vez que eu fui, tive em Timóteo. Aí quando eu vou para Timóteo, eu vou para a usina lá, né? Ver um pouquinho, brincar um pouquinho com aço inox, com aço elétrico lá, com algumas coisas assim. Mas volta e meia eu tenho que ir para Minas Gerais. Não, Aliás, perfeito. parabéns pelo nome do podcast, adorei o nome do podcast, hein? Ah, curtiu? É, o Michael aqui, ele é meio que filósofo, ele estuda filosofia, tem livro publicado e tal, aí ele que escolheu o nome, Ágora, né, onde tem os debates, o bate-papo livre dos filósofos, troca de ideias e Isso. tal. E não só isso, né? Uma Exatamente. coisa que a gente precisa recuperar hoje, a Ágora, né? Eu achei curioso quando você falou no começo, né? Uma pessoa que não tem medo de falar. Por que Uhum, qualquer cidadão deveria ter medo de falar? Se a gente vive numa democracia, num país livre, nenhum cidadão deveria ter medo de falar o que pensa. E hoje nós exato. precisamos ter medo a ponto de que, agora no mês de agosto, eu tenho que ir na Polícia Federal para justificar coisas que eu falei na internet. Sendo que eu só falei na internet que eu não aceito na sociedade pessoas que violentem sexualmente crianças. Foi isso que eu falei, tá? Como assim? Mas Então, eu não tenho você esse tá tipo sendo, você falou que estava sendo contra, né? Você foi explícito nisso. de Mas né? então, Não, muito. Falei que eu não aceito esse tipo de gente na sociedade. Aí vai uma ah, pessoa e sim. me denuncia. Né? Eu falo assim: se eu falo que eu não aceito dentista na sociedade, um dentista vai me denunciar, concordo? Aham. Concorda? Então, Se com eu falo que certeza, eu o cara é um filho da puta, né, também, que fez a denúncia. essa pessoa que fez a denúncia deveria ser presa na hora, né? Então a gente está no momento, porque a Ágora não era só a questão, sempre se fala da Ágora, da praça pública. Eu sempre gostei de cidades pequenas, eu já visitei muitas cidades pequenas na minha vida, e a praça central é algo muito importante em cidades pequenas. É normal as pessoas irem à noite para as praças centrais e conversarem e fazerem tantas outras coisas, né? E a Ágora, além disso, a Ágora, em vez de ser um lugar onde as pessoas elas conversavam, a Ágora, na verdade, era para tudo, né? As Aham. pessoas conversavam, tinha um debate político, mas quem queria comercializar, comercializava ali também. Tinha a parte cultural, quem quisesse assistir uma peça, quem quisesse apresentar um quadro, qualquer coisa. Então você tinha a parte cultural, a parte social, a parte comercial, né? E a gente não tem mais isso, né? Eu brinco, outro dia eu estava falando sobre as questões estruturais que a gente precisa fazer no Brasil e que não dão voto, que a gente precisa investir em geração de energia elétrica, mas todo mundo está com energia elétrica, então eles não vão ver a diferença, mas eles não percebem que grandes empresas não estão vindo para o Brasil e nem a gente faz grandes investimentos, porque Não não dá tem valor, garantia né? de... Acha que, tipo assim, Não. já tá assim, já tá bom, já tenho na minha casa e foda-se, não tem como melhorar. Acha que não tem como melhorar, né? Então, mas não é questão de melhorar, é questão de viabilizar, né? Porque a gente pega o estado de exceção e transforma em normal. Eu não sei se tem isso aí, eu imagino que tenha, mas aqui em São Paulo, toda hora a conta de energia elétrica vem com bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira verde. Tem isso aí em Minas Gerais também? Tem, não tem? Tem. Tem. Se você está tendo bandeira amarela, vermelha tal, é porque eu não estou conseguindo garantir o fornecimento de energia para as pessoas, o que deveria ser um estado de exceção. Mas há quanto tempo a gente está vivendo assim? Então o estado de exceção virou normal. Você vai fazer investimento numa grande empresa que precisa de energia elétrica, se você não tem garantia de energia nem para as residências, né? Então, o que as pessoas estão fazendo hoje, os políticos? Eles estão fazendo? Eles estão investindo em geração de energia elétrica? Eles estão investindo, por exemplo, em rede de saneamento, rede de esgoto? O que a gente precisa? Não. O que o político faz? Ele faz praça pública. Só que a praça pública não é a Ágora, que é o Não é. central para discutir. São micropraças públicas onde as pessoas estão lá para ficar passeando e para sair do debate político.
Então a gente não tem mais as ágoras, a gente tem as micrágoras. E é um termo grego, inclusive, as micrágoras. Então a gente substituiu a ágora pelas micrágoras. Então tá todo mundo lá passeando com o seu cachorrinho, ninguém tá socializando mais, ninguém quer sentar, conversar no banco da praça. Não é que não quer, as pessoas querem, mas o político não deixa. Ele quer dominar o debate público. Se eu entrar e falar, eu tenho que responder lá na Polícia Federal, igual eu vou ter que responder esse e-mail. E não só isso, né, Léo, mas tem também a questão da segurança pública, que cada vez mais está defasada, e assim, por mais que haja pessoas que queiram estar numa praça pública à noite, por exemplo, como você citou, elas ficam meio que se sentindo ameaçadas diante desse cenário caótico, porque você sai de casa hoje e não tem aquela plena certeza de que vai voltar vivo. Então, isso aí acaba contribuindo também nessa questão, né? E coisas fáceis que seriam resolvidas facilmente. Eu, por exemplo, se eu tivesse numa praça aqui, tem praça aqui perto da minha casa. Se eu tivesse lá, mais 20 pessoas, se tivesse todo mundo sentado, claro, pessoas adultas, pessoas com residência fixa e tal, tivesse todo mundo sentado, cada um com uma arma na cintura, estava todo mundo seguro. Estava todo mundo seguro. Uhum. Claro que sempre vai aparecer o idiota, e idiota no Brasil já é commodity, né? Então, sempre vai aparecer o idiota e vai falar assim, não, mas aí vai virar um tiroteio. Não vai virar um tiroteio. Quando todo mundo andava com arma na cintura no Velho Oeste, você tem registro de cidades lá que ficaram 15 anos sem ter um assassinato na cidade. No Brasil, você não fica 15 dias. Num estado qualquer, você não fica 15 dias sem um assassinato. Quando todo mundo tem condição de se defender, ninguém vai pagar para ver, né? Para ameaçar, levantar a arma pro outro. Claro, porque todo mundo quer dar tiro, mas tomar tiro ninguém quer. Então, pelo contrário, você vê sociedades armadas, é até curioso. Você chega numa praça, tá todo mundo armado, até a educação melhora. Quem chega, boa tarde, senhores, tal. Até a educação melhora. Você já se apresenta, você quer mostrar que você tá ali, entendeu? Você quer mostrar que você tá ali pelo bem e não pelo mal. Então, até a educação melhora. Eu já falei, no que depender de mim, a arma vai ser vendida no açaí, no Extra, vai ser vendida no supermercado. É igual no Texas, né? Lá nos Estados Unidos, é muito comum de você ver, principalmente nos filmes, né? O pessoal vai fazer compras, arroz, feijão, de repente pega munição de fuzil, passa tudo no mesmo caixa. Igual bala, você pega igual bala. Você tem os pacotes lá, munição de 9mm, munição de 380. Você pega e não é só essa não, é 762, munição de 762. Você pega igual você pega a bala. Um assunto que eu queria colocar aqui na mesa, Léo, é assim, pelos seus podcasts, né, onde você vai, dá para perceber que você tem um viés mais libertário, né, não digo voltado mais para a questão de querer o ancapistão em si, mas pelo menos que eu percebo aí que você valoriza demais essa questão da liberdade individual, né? Nós também aqui acreditamos que toda forma de coletivismo, isso é um câncer que acaba aos poucos degenerando a sociedade e que a salvação, como diria o Renato 38, ela é individual. Então não tem como você querer criar uma salvação coletiva, porque não tem como você salvar alguém que não quer ser salvo. Então, a partir do momento que você busca se desenvolver como indivíduo e busca fazer o bem, influenciar a pessoa para o bem, e se ela quiser ou não seguir aquilo, tá tudo bem, mas a gente vê muito essa questão do Estado brasileiro, ele querer forçar demais a barra nesse sentido do coletivo, né? A gente vê aí essa questão aí das ações afirmativas, querer nivelar a população por baixo, e eu percebo que esse não é o caminho. Aí um ponto que eu queria verificar contigo, qual que é a sua visão nesse aspecto, como você disse, né, a questão do armamento, se dependesse de você, talvez até como algum político, você faria de tudo para que isso fosse possível, mas do ponto de vista do Estado como tal, qual que você acha que realmente é o papel das instituições? Deve-se haver os três poderes, tal como é hoje, a democracia como tal? O que você acha que seria o melhor aí para tentar colocar o Brasil nos trilhos? Não, já testamos, né, na história da humanidade, você ter um poder ou mais do que um poder. Inclusive, Roma tentou isso. Roma se deu muito mal com isso, né? De você ter uma única pessoa poderosa. Você ter o ditador. Aliás, a figura do ditador, ele surge na Roma. Porque em alguns momentos, você não pode ter democracia. Tá? Em alguns momentos. Porque a democracia, ela é lenta e ela é cara. Então, imagina que eu estou num estado de guerra. Se eu estou num estado de guerra, eu não posso botar toda a decisão de guerra em votação. Então, foi assim que surgiu a figura do ditador em Roma. Estamos em estado de guerra, então você dá plenos poderes, entre aspas, plenos poderes, para uma pessoa. Essa pessoa tem 6 meses plenos poderes, onde ele vai tomar todas as decisões e ter todas as responsabilidades
que aqui no Brasil isso eu acho maravilhoso. As pessoas têm poderes, mas não têm responsabilidades. Sim. Então, isso aqui eu acho maravilhoso. As pessoas só têm poderes, mas responsável, nunca a pessoa é responsável por nada. Então ela tem poder por tudo e responsabilidade por nada. Então eu sou muito a favor da individualização do poder. Então você vai ter poder para isso. Esse poder para tomar essas decisões é seu. Só que toda a responsabilidade recai em você. Então eu sou a favor disso. Quando fizeram isso, não deu muito certo, né? Porque o cara que pegou o poder em Roma depois não quis devolver. Então vamos dividir o poder. Isso já é feito há milhares de anos. Esparta mesmo tinha 2 reis. Então você tinha 2 reis, mais o conselho de várias pessoas. Então é normal essa questão de divisão de poder. É uma coisa que se mostrou necessário no decorrer dos milênios para que uma pessoa não se torne extremamente poderosa, para que você não tenha claro, não uma monarquia, mas uma ditadura, né? Então a divisão de poderes é importante. Eu acredito, isso acontece até na polícia. Você tem a polícia militar, você tem a polícia civil. Então, se uma se revoltar, eu tenho a outra. Então, eu acredito nessa divisão dos poderes. Eu não sou contra o coletivo, desde que o coletivo não seja obrigatório, então seja espontâneo. Eu quero, isso acontece muito nos Estados Unidos, eu sou muito a favor. Então, você tem um grupo lá de pessoas, os Amish. Então, eles querem viver sem nada de eletricidade, sem nada da modernidade, e eles querem viver do jeito deles, sem ninguém se intrometer na vida deles. E é um modo de vida coletivo. Então, a instalação, é uma coisa que eu gostaria, da possibilidade da instalação de coletivos até dentro do Estado, mas de acordo com o querer de cada indivíduo, não forçado. Boa noite, pessoal do Agora Talks Podcast. Eu sou o Michael de Souza, do meu lado está o Ito Leonardo. Estamos na área e se derrubar, já sabe, né?